Desde os primórdios da história, o ser humano usa a energia para realizar suas tarefas. Já na pré-história, o uso da força animal serviu como fonte de energia para arar as terras e também para o transporte. Com o domínio do fogo, há pelo menos 200 mil anos, surgiu a primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano para a consumação de suas necessidades, como o mundo possui uma matriz energética composta principalmente por fontes não renováveis, como carvão, petróleo e gás natural. Fontes renováveis como solar, eólica e geotérmica, por exemplo, juntas correspondem a apenas 1,60% da matriz energética mundial. A matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial. Por aqui, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que as renováveis, usamos mais fontes renováveis que no resto do mundo, somando lenha e carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana e outras renováveis. Nossas renováveis totalizam 42,9%, quase metade da nossa matriz energética. As fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Como consumimos mais energia das fontes renováveis que em outros países, dividimos assim a emissão de gases do efeito estufa pelo número total de habitantes no Brasil. Veremos que nosso país emite menos GEE por habitantes que a maioria dos outros países. O petróleo é um hidrocarboneto composto químico constituído por átomos de hidrogênio e carbono. Sua origem é orgânica, formado pela decomposição de micro-organismos, animais e vegetais, que se acumularam no fundo de antigos ambientes aquáticos, mares e lagos, existentes há milhões de anos no planeta. Também conhecido como. Desde o surgimento das primeiras indústrias petroquímicas, no início do século XX, o petróleo passou a ser muito utilizado. Atualmente, responde por cerca de 33% da matriz energética mundial. Produção, consumo e fluxos. Por se tratar de um recurso não renovável, o petróleo tende a se esgotar. As estimativas mais pessimistas indicam que as reservas mundiais possam se esgotar daqui a 40 anos, o que é provável que não ocorra diante das descobertas de novas jazidas e do desenvolvimento de novas tecnologias de exploração. Entretanto, existe um grande desequilíbrio entre as regiões produtoras e consumidoras. Os choques do petróleo. Em 1973, os países da OPEP aproveitaram a instabilidade política criada no Oriente Médio e ameaçaram reproduzir a produção e o fornecimento de petróleo como forma de elevar o preço do produto bruto no mercado internacional, com o objetivo de aumentar seus lucros. Em poucas semanas, o preço do barril do petróleo saltou de 2,8 dólares para quase 12 dólares, episódio que ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo. A eclosão de um novo conflito armado na região envolvendo o Irã e o Iraque, iniciado em 1980 e que se estendeu por quase toda essa década, teve impactos diretos no preço do petróleo, temendo que o produto se tornasse escasso no mercado. Muitos países ampliaram suas importações de petróleo como forma de aumentar suas reservas estratégicas. O aumento da demanda, combinado com o conflito bélico entre os dois grandes produtores de petróleo, fez o preço do barril disparar de novo no mercado internacional, alcançando a cifra de 34 dólares. Mas, ao longo da década de 1980, os preços do petróleo voltaram a cair com o aumento da produção em novas jazidas, como as descobertas no Alasca e no Mar do Norte, e também pela menor dependência dessa fonte energética com o aumento da produção interna e sua substituição por outras fontes de energia, com o objetivo de também romper o oligopólio exercido pelas sete irmãs e conter a redução do preço do petróleo bruto, imposto estrategicamente pelo cartel. Os principais países produtores e exportadores de petróleo criaram em 1960 a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Juntos, esses países passaram a defender seus interesses por meio de decisões políticas e econômicas, interferindo de forma direta nos preços do petróleo
Embora a queima do carvão mineral seja muito eficiente, dado o seu forte poder calorífico, seu uso em larga escala apresenta algumas desvantagens. Ao ser queimado, o carvão libera grande quantidade de gases químicos poluentes, como monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxidos sulfúricos. Esses gases contribuem para o agravamento de inúmeros problemas ambientais. O gás natural é um combustível fóssil de origem orgânica, formado basicamente por hidrocarbonetos leves gasosos, principalmente metano, encontrado em rochas sedimentares porosas. Sua ocorrência no subsolo pode estar associada ou não aos depósitos de petróleo. Constitui a terceira fonte de energia mais utilizada no planeta, responsável por cerca de 24% da matriz energética mundial. O gás natural é largamente utilizado no consumo doméstico, o chamado gás de cozinha no preparo dos alimentos, em sistemas de aquecimento de água. Também tem ampla utilização nas indústrias, na geração de calor, nas usinas termoelétricas para a produção de energia elétrica e nos transportes, como combustível de veículos. As usinas termoelétricas geram energia elétrica a partir da queima de petróleo, carvão mineral ou gás natural, entre outros combustíveis. O calor gerado pela queima desses combustíveis aquece uma caldeira com água, produzindo jatos de vapor de água em alta pressão. A forte pressão do vapor faz a turbina da usina girar em alta velocidade, produzindo eletricidade a partir de um gerador. Se as usinas termoelétricas têm a vantagem de serem instaladas próximos aos centros consumidores, onde a demanda energética é maior, a queima dos combustíveis fósseis, sobretudo petróleo e carvão mineral, libera diversos gases tóxicos na atmosfera, além de partículas sólidas, que aumentam a poluição do ar e os problemas decorrentes dessa poluição. Com a crise do petróleo nas décadas de 70 e 80, como vimos, vários países industrializados do hemisfério norte passaram a investir em pesquisas e tecnologias voltadas para a construção de usinas nucleares, como forma de produzir energia elétrica e diminuir sua dependência do petróleo. Apesar dos altos custos de sua construção, as usinas nucleares ocuparam posição de destaque na política energética de países ricos e industrializados, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Inglaterra, em especial daqueles que não dispunham de recursos energéticos abundantes em seu território. Mais tarde, o uso de energia nuclear também se estendeu a outros países, como Brasil, México, África do Sul, Índia, Coreia do Sul, em geral por meio da transferência de tecnologias dos países mais ricos. Embora existam usinas nucleares instaladas em mais de 30 países, num total de 437 reatores em funcionamento em todo o mundo, elas ainda representam cerca de 11% de toda a energia elétrica gerada no mundo. Como o consumo mundial de energia tende a aumentar ao longo das próximas décadas, principalmente nos países emergentes ou subdesenvolvidos, em razão do crescimento populacional e econômico mais acelerado, podemos dizer que a sociedade contemporânea se coloca diante de um grande desafio: desenvolver fontes energéticas alternativas, renováveis e menos poluentes. Algumas dessas fontes são a eólica, a solar, a biotérmica, a maremotriz, a biogás e a biomassa. A fonte de energia eólica é a energia gerada a partir da força do vento. Embora reduzido, o aproveitamento dessas fontes de energia vem aumentando com a implantação das centrais eólicas em várias partes do mundo. Na fonte de energia solar, a radiação solar é captada por meio de grandes painéis fabricados com células fótons, as quais geram eletricidade por meio de reações químicas. A geotérmica é a energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. As usinas geotérmicas aproveitam a água subaquecida acumulada em reservatório subterrâneo, localizado próximo à superfície ou mesmo em grandes profundidades. Bom, a fonte de energia maremotriz é a energia obtida pela variação diária das marés que se formam pela ação gravitacional do Sol e da Lua sobre a Terra.
Quando a maré está alta, a água passa pelas comportas abertas da paisagem, enchendo o reservatório. Quando a maré está baixa, a água retirada no reservatório é liberada com fonte de energia potencial suficiente para adicionar as turbinas que geram energia elétrica. Já a fonte de energia biogás são resíduos orgânicos, lixos e estercos de animais e pode se transformar em gás combustível por meio da digestão anaeróbica, ou seja, sem oxigênio. Esse processo ocorre em micro-organismos, consomem matérias orgânicas e libera gases como o metano. O processo ocorre em grandes tanques fechados chamados biodigestores, onde os micro-organismos provocam decomposição formando a matéria orgânica em biogás. Por fim, a biomassa, ela é composta de origens orgânicas, geralmente vegetal, pode ser aproveitado para a geração de energia. Assim como a própria cana-de-açúcar, da qual se produz etanol, várias outras plantas oleaginosas, como dendê, soja, baboaçu, Irei falar sobre vantagens e desvantagens das fontes de energia alternativa. Fonte de energia eólica. Custo zero com combustível, pois o vento é um recurso natural sem custo algum. Fontes renováveis não emitem gás de efeito estufa nem resíduos. A área das centrais eólicas podem ser aproveitadas para uso agropecuário. Vantagens sobre fonte de energia solar. Fontes renováveis e inesgotáveis, não emitem gás de efeito estufa nem resíduos nocivos. Rápida construção e praticidade das estações solares, que podem ser desmontadas e movimentadas. Exige pouca manutenção. Pode ser obtida em lugares remotos ou de difícil acesso. Ao longo das últimas décadas, os investimentos em fontes de energia não renováveis, especificamente em petróleo, assim como fontes renováveis como hidroeletricidade e etanol, produziram mudanças significativas na matriz energética brasileira. Atualmente, as fontes não renováveis representam 56,5% da energia consumida no país, enquanto as fontes renováveis respondem pelos 43,5% restantes. Entre as décadas de 1960 e 1970, em pleno regime militar, o governo brasileiro colocou em prática seu projeto nuclear, voltado para o domínio de tecnologias com dupla finalidade: produzir energia elétrica e abrir caminhos para a fabricação de armamentos nucleares. O programa nuclear brasileiro ainda enfrenta várias outras críticas. Os movimentos ambientalistas, por exemplo, questionam a localização geográfica das usinas, construídas nas proximidades dos maiores centros consumidores de energia do país. Elas representam um risco e uma ameaça para milhões de pessoas em caso de vazamentos radioativos gerados por um acidente nuclear. Outra crítica é feita em relação ao destino dos resíduos radioativos, gerado pelo combustível nuclear. Ainda hoje não existe uma destinação final para esse lixo nuclear, que permanece armazenado em depósitos provisórios no próprio complexo da usina. A produção de energia eólica, que aproveita a força dos ventos por meio de enormes moinhos para gerar eletricidade, é uma das mais promissoras da atualidade. Não apenas porque as correntes de vento são inesgotáveis, mas por se tratar de energia limpa, não poluidora, e sua produção ter poucas desvantagens. A energia produzida nos parques eólicos pode ser distribuída por meio da rede principal, juntamente com a energia gerada por outras fontes, como as hidrelétricas. Assim, podemos conhecer as fontes de energia, suas consequências e/ou benefícios. Podemos ver os custos das liberações de dióxido de carbono ao nosso planeta e, através das crises de petróleo, podemos entender a necessidade de refletir o nosso consumo de fontes de energia não renováveis e quão dependentes somos delas.